gente não vai começar, né? Porque a gente tem poucas aulas aí até o final do ano. Então a gente decidiu começar uma série de estudos que a gente vai estar falando sobre relacionamentos. Relacionamentos, assim, no sentido amplo, que vai abordar primeiro essa primeira aula de uma forma mais introdutória, mais geral, assim, e depois de umas formas mais específicas. E nisso tudo a gente vai ver, né, que todos os nossos relacionamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, assim, eu escrevi umas coisas, depois tem que dar uma editada, mas quando eu pegar meu celular de volta e eu terminar de editar, eu vou mandar para vocês. Caso alguém não tenha participado da aula ou queira dar uma lida no que eu escrevi. Mas enfim, eu gostaria de começar a aula perguntando, e por favor respondam, do que vocês mais sentem falta nesse período de pandemia, assim, nesse ano estranho? Sinto falta de ir na lanchonete com 300 pessoas e fazer uma mesa gigante e conversar só com as pessoas que estão na minha frente, mas está feliz por estar todo mundo junto. Muitas saudades. Nossa, vai demorar pra gente fazer isso de novo, hein? Eu sinto falta dos cultos, sinto falta de viajar com as pessoas, poder sentar nos lugares e comer. Sinto falta de comer, né? A gente só não pode comer. Comer junto. A Luísa tem razão, a gente sente falta de abraçar também. Verdade, de Ai, nossa, abraçar as sim. pessoas. A gente. Eu compartilho dessas faltas de vocês, nessas coisas também, que eu sinto falta. E acho que nisso, né, a gente vê que, tipo, tudo que a gente sente falta nesse período, né, tá relacionado a pessoas, né, com amizades, com relações, seja de que tipo for. Então, e o abraço, que não é uma forma de demonstrar muito bem o nosso afeto e tudo mais, é uma coisa que a gente sente muita falta. E a gente tem essa falta, né, por algum motivo, que é o que a gente vai estar entendendo melhor hoje. Então, assim, a gente. Eu tô tentando falar de uma forma que eu não já atropele as coisas, mas eu não sei se isso vai funcionar. Mas enfim, vocês me conhecem. Mas enfim, a gente tem uma certa natureza, né, que gosta, que não só gosta, mas parece que tem uma certa necessidade disso. Então, como a gente está nesse tempo distante, assim, eu não vou dizer completamente isolado, porque, por exemplo, tem os cultos presenciais, então a gente está bem distante um do outro ali, mas ainda assim, tá distante, não exatamente isolado, mas a gente está distante, né? Então a gente sente falta de se relacionar com as pessoas, de conviver com as pessoas, dessa rotina e tudo mais. Acho que as pessoas não sentem falta simplesmente assim de. Eu sinto falta de ir na lanchonete e comer sozinha esse hambúrguer e essa batata, porque eu posso fazer isso, pedir lá o delivery e comer em casa sozinha, né? Mas tem essa. O legal disso, né? O rolê, estar com as pessoas e tudo mais. Então, olhando assim, que eu acho que eu me delonguei aqui, a gente vê que nós temos uma inclinação assim, natural, parece uma necessidade, né? De se relacionar. Mas a gente vê também que tem um certo conflito, um certo. Ai, como que eu coloco? Uma coisa que parece que. Eu não tô conseguindo colocar em palavras, mas eu vou recapitular aqui. Quando a gente está ficando muito tempo em casa, também acontecem algumas coisas, né? E eu lembro que alguns já até falaram em tempos atrás, assim, pediram oração e tudo mais. Mas o que acontece quando você fica muito tempo em casa, assim, com a sua família, no caso? Que se agrava? Acho que os conflitos, né?
Assim, Confusão e treta. deu. Eu dei uma enrolada aqui, mas era nisso que eu queria chegar, né? Claro. Eu lembro até que já falaram assim, né? Ah, eu tô pedindo oração pelo meu convívio com a família, porque tenho ficado muito estressada e não sei o quê. Então também parece assim, quando a gente tá muito próximo, a gente ama estar com as pessoas. Mas quando a gente tá muito próximo das pessoas por muito tempo, começam a surgir tretas, começam a surgir confusões. E eu coloquei isso, comparei isso a tipo você ir para um acampamento, por exemplo. A gente vai para um acampamento de 3 dias, não sei o que, a gente fica super animado, né? A gente dorme numa cama desconfortável, toma banho num banheiro com mais 5 pessoas, que tem que dividir com 5 pessoas, então fica uma coisa assim. Mas a gente tá super animado, então a gente não sente muito isso. Só que se a gente fosse passar, tipo, todo o tempo nessas condições, a gente ia começar a sentir, né? As dor nas costas, porque o colchão é ruim, é, a, a dificuldade de não ter privacidade e tudo mais. Então, e isso ia começar a se agravar. Então, a gente tem disso. Mas, enfim, eu acho que eu me delonguei nessa parte, então eu vou falar por que eu tô falando disso, né? Então, a primeira coisa é, por que se relacionar? E eu vou pedir para o Júlio abrir aí em Gênesis 2:18 e ler pra gente. Porque é bem como a gente querer falar de relacionamento, a gente abre em Gênesis, né? Logo, vamos ver logo, né, como que começou tudo isso. Vamos esperar. Desculpa, Gênesis do quê? 2:18. Ok. Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a outra metade. Obrigada. Aqui na minha tradução tá assim também, né? Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea aqui é no sentido de. Eu ia falar ainda, eu esqueci. Mas. É adequada. Então, daí a gente vê aqui, né? Deus falando que não é bom que o homem esteja só. Só que antes ele criou o homem, né? E pensou assim: criou o homem, criou tudo, assim, pensou. Que maravilha, né? Isso tudo é muito bom. Por que agora ele tá dizendo que não é bom que o homem esteja só? Responda. O que vocês acham? Será que Deus criou um homem defeituoso, assim? Tipo, ele criou, mas. Mas não tá ainda perfeito, peraí. Deus mudou de ideia no meio do caminho, né? Mudou de ideia. Não, Eu deixa acho, eu eu apagar esse acho que o que eu plano. tinha planejado não era bom o suficiente. Deixa eu melhorar aqui. Será que Sempre foi tem isso aquelas que. piadinhas, né? Que o pessoal fala, Deus fez o rascunho primeiro para depois criar a mulher, blá blá. Ai, gente. Mas cara, se eu puder comentar, acho que muitas vezes, e isso eu falo de uma forma geral mesmo, né? Quando Deus coloca a gente para poder passar por alguma dificuldade, é para que a gente saiba como é estar naquela dificuldade e saiba valorizar aquilo que a gente tem depois daquilo. Sei lá, pode ter ficado confuso isso. Mas Adão só saberia que ele precisaria conviver com outras pessoas se ele estivesse sozinho. Ele só saberia da necessidade que ele tinha, né, enquanto ser humano, de conviver com outras pessoas, de conversar, de ter outros iguais a ele, outros idôneos, né, pessoas com a mesmo valor, mesma qualidade e tudo mais. Ele só saberia disso se ele experimentasse isso. Então, acho que nesse caso tem um pouco disso, sabe? De Deus, ele fazer com que Adão sentisse que ele precisava, para depois, quando ele recebesse aquilo, ele pudesse valorizar. Então, até aplicando de uma forma geral, né? Às vezes a gente está passando por dificuldade agora, passando por essa pandemia e tudo mais, que a gente não pode se abraçar, para que no futuro a gente saiba valorizar muito bem nosso tempo com nossos amigos,
nosso tempo, os abraços que a gente vai receber. Eu já ouvi muita gente falando, né, por agora, tipo assim, antes eu não dava valor para sair, às vezes o pessoal me convidava, vamos comer junto, eu falava que não, tudo mais, e agora eu reconheço que aquilo era muito importante. Então, às vezes, as coisas que a gente deixa de ter por um tempo, elas servem para poder fazer com que a gente valorize mais. E, de certa forma, era isso que Deus estava querendo ensinar para Adão, né, que ele não era completo sozinho e então Deus faria alguém para poder conviver com ele. E não falando aqui necessariamente só de casal, né, mas de relacionamentos humanos mesmo. Aham. E esse é o ponto, né? Aqui a gente poderia estar lendo isso abordando da perspectiva do casamento, mas isso é a primeira aula, então a gente não vai falar de casamento agora, tão especificamente assim. Tem algo mais fundamental nisso, né? Que é tipo um relacionamento entre seres humanos, um relacionamento mais fundamental, né? De companheirismo ali e tudo mais. Então, quando o Jantas brincou, né? Tipo, será que Deus mudou de ideia no meio do caminho? A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que Deus, ele não muda de ideia nesse sentido humano que a gente muda. Então, o que acontece é que Deus criou o ser humano mesmo com essa necessidade de se relacionar. Por isso que não era bom que ele estivesse sozinho. Tipo, ele criou a gente com necessidade de comer também. Ele criou a gente com necessidade de ir ao banheiro. Então, assim como nós temos algumas necessidades biológicas, nós temos essa necessidade da nossa alma, né? De se relacionar com outras pessoas. Então, ou seja, né? Deus criou o ser humano como um ser relacional. E por que ele criou o ser humano como um ser relacional? Por que ele não fez o homem assim para simplesmente estar completamente satisfeito com. E tomar cuidado aqui com as palavras, né? Que às vezes a gente. Vou explicar depois, enfim. Desculpa. Por que ele não criou o homem que não precisasse disso, que só precisasse do relacionamento com ele? Por que o que isso pode nos dizer, assim, sobre o próprio Deus? Daí, gente, eu baseei essa aula principalmente, assim, no livro que eu li, né, no capítulo de um livro que eu li, e daí eu vou estar lendo algumas coisas conforme for, né? Então, que fala nesse livro, depois eu passo o nome dele, se vocês tiverem interesse. Ele fala assim: Deus nos criou como seres relacionais porque ele é um ser social. Dentro da Trindade, Deus vive em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele criou a humanidade à sua imagem. Então, aqui, de forma assim, bem sucinta, a gente vê que o que nós somos também tem muito. Tem tudo a ver com o que Deus é, né? Porque Deus criou a gente à imagem e semelhança dele. Então, o fato de a gente ser um ser relacional também reflete o fato de Deus ser a Trindade, né? Que vive em comunhão entre essas três pessoas, né? De Deus, que é Deus. Então, e também uma outra coisa que eu li, mas isso é de outro lugar, que é bem interessante, assim, fala sobre também a Trindade, né? Sobre como Deus ser a Trindade corrobora ele ser amor, né? Como a gente fala. Então, e isso vai mais uma vez nos mostrar, né? Por que ele nos criou assim, o que ele queria com isso. E eu vou ler só um pedacinho aqui. Isso aqui eu traduzi, então, perdão se eu perdi alguma coisa no meio da tradução, mas é de um cara chamado Jared Wilson. E daí ele vai falar assim, né? Sobre a questão de Deus ser amor. Porque relacionamentos, amor, ser relacional, tudo a ver. Então, que eu tô falando aqui de como nós sermos seres relacionais reflete o caráter de Deus, né? A pessoa de Deus. Ele fala assim: amor não é Deus, mas Deus é amor. Então, o que significa dizer que Deus é amor? Isso não significa necessariamente dizer que Deus é simplesmente amável, sabe? O judaísmo, o islamismo, o mormonismo ensinam que Deus ama.
Mas quando os cristãos dizem que o próprio Deus é amor, eles estão dizendo que o amor verdadeiro em si tem sua origem e essência em Deus. Então, e isso faz sentido quando a gente fala, né, que Deus é Trindade. Daí ele continua falando aqui, mas eu não vou ler isso não, mas até porque, assim, ficar entrando nessa questão da teologia da Trindade e tudo mais é complicado. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar, mas tá no PDF que eu vou mandar depois. Mas, enfim, com tudo isso, o que eu queria que a gente entendesse primeiramente era isso, né? Que nós somos seres relacionais. Por que nós somos seres relacionais? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus em si, ele tem um relacionamento de amor entre as três pessoas do seu ser, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, quem nós somos reflete quem Deus é nisso também. Nós temos essa necessidade e tudo mais. Então, essa parte que eu queria falar era isso, né? Então, por que se relacionar, né? Primeiro, porque Deus nos criou assim. Por que a gente se importa nessas coisas? Porque Deus, ele se importou em primeiro lugar. Daí, se alguém quiser falar alguma coisa, agora eu vou falar. Sim. Tem que falar? Tá. Então, pode falar, João, você abriu aí? Não, eu ia falar. É bem isso mesmo. Esse entendimento, vamos falar assim, essa forma de ver as coisas, de que nós somos seres relacionais, a gente precisa de outras pessoas, para mim é algo muito, muito real, assim, e algo que eu sempre tive com certeza na minha cabeça, mais ou menos. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que precisa estar com outras pessoas, assim, para poder estar feliz, basicamente. Quando eu fico sozinho, eu fico muito introspectivo e fico pensando demais, então eu gosto muito de estar com outras pessoas, conversando, mesmo que eu não fale nada, mesmo que eu esteja só ali, tipo, olhando, assim, mas acho que esse entender isso, que nós somos seres relacionais, é muito importante pra gente, porque nos faz entender nossas necessidades, nos faz entender aquilo que a gente precisa. E não só de precisar de ser carente, né? De tipo, eu preciso de outras pessoas. E a gente não necessariamente, na verdade, de forma alguma, a gente deve depender de outras pessoas, né? Porque a gente deve depender de Deus. E justamente esse é o segundo ponto. Nos faz entender a nossa dependência de Deus. Se nós somos seres relacionais, assim como Deus nos criou à imagem e semelhança dele, Deus nos criou para relacionar com ele, para nos relacionar com ele. Quando Deus cria Adão, ele conversava com Adão, ele estava ali presente na criação e tudo mais, ele falava com ele. Então, Deus, ele quer que a gente se relacione com ele também. E aí, então, é uma questão de buscar esse equilíbrio, né? Estar envolvido com outras pessoas, estar envolvido também no nosso relacionamento com Deus. E acho que a gente vai falar bastante sobre isso nessas próximas aulas, mas Deus, isso é algo que é muito legal, assim, talvez seja o ponto-chave, né? Deus nos criou como seres relacionais, Deus nos criou para poder ter relacionamentos com outras pessoas, de amizade, de proximidade, de ter relacionamento, tipo, você vai ver um mendigo na rua uma vez, mas se você conversa com ele, você ouve a situação dele, você ajuda de alguma forma, aquilo também é um relacionamento. E é um relacionamento da mesma forma que você está vivendo ali, igual meus avós viveram 71 anos de casado. Então, tipo, todos esses relacionamentos devem ser guiados pelo amor de Deus, assim. E nesse entendimento de que a gente precisa se relacionar com o outro e que a gente precisa amar o outro nesses relacionamentos. Amém. Então, nisso que o Jonathan falou, nós vamos para alguns pontos, né, sobre relacionamentos, abordando da perspectiva bíblica. Então, a primeira coisa, né, ele estava falando, né, sobre como o nosso relacionamento principal deve ser o nosso relacionamento com Deus, né? Então, isso leva ao primeiro ponto, que relacionamentos eles são um meio.
Assim, quando nós colocamos, sei lá, as nossas amizades, ou um namoro, um casamento, ou mesmo a nossa família, que seja como o relacionamento principal, né? A gente tá tirando as coisas com as pessoas principais, a coisa principal da nossa vida, a gente tá tirando as coisas do lugar, né? Então, essas coisas, valorizar essas coisas é muito bom. A gente viu que Deus nos criou para amar tudo isso. Mas amando a Ele primeiro, acima de todas as coisas. Quando a gente coloca esses outros relacionamentos na frente do nosso relacionamento com Deus, a gente corrompe o próprio valor deles, que é bom. Então, a gente não pode se esquecer, né, de que através dos nossos relacionamentos com as pessoas, nós temos um meio de estar glorificando a Deus. E com isso eu não quero dizer assim que, tipo, sabe, tá, eu tô com os meus amigos, então eu tenho que estar sempre fazendo conexões entre o que a gente tá fazendo ali e de alguma forma tá falando, sabe, glorificando a Deus explicitamente ali, sabe? Você pode estar aproveitando esse momento de comunhão e estar glorificando a Deus, sabe? Sem estar, tipo, sei lá, necessariamente fazendo um estudo bíblico, coisa do tipo, apesar que isso é muito legal de se fazer. Isso me lembra de um livro que eu li, né? Eu acho que dá para, de uma parte que eu li no livro, que acho que dá para fazer um paralelo, assim, sabe? Tipo, quando a gente está comendo, a gente dá graças a Deus, né? Antes de comer e tudo mais. E a gente sabe que tudo que a gente faz para a glória de Deus, né? Então, até nisso a gente está fazendo, mas a gente não precisa, sabe? Cada mordida tá falando assim, obrigada Deus por essa mordida, obrigada Deus por essa mordida. Mas a gente agradece, sabe? Tem um coração grato por essas dádivas, a gente tem que ter um coração grato pela dádiva dos relacionamentos que a gente tem. Mas se lembrando de que eles têm um propósito principal, né? Que o nosso relacionamento primordial é o relacionamento com Deus. Nessa parte era mais isso que eu queria falar. Não sei se alguém quiser falar alguma coisa, senão eu passo para o próximo ponto. Mas aí, beleza, né? Então, assim, a gente vê que o fato de a gente se relacionar reflete a natureza de Deus e reflete essa questão do amor, né? Porque Deus, através do amor que nós temos uns pelos outros, um amor verdadeiro e genuíno, e está centralizado ali em glorificar a Deus, ele está presente nisso, né? Então isso é muito bonito. Mas a gente sabe que os nossos relacionamentos eles não são perfeitos, né? Tem muita coisa complicada, tem muita dificuldade aí. Nós temos muito pecado que pode nos fazer questionar o quão realmente bons são os relacionamentos. Por exemplo, tipo, tem, sei lá, fofoca, tem gente que fala mal, tem gente que, sabe, que pessoas que ferem a confiança um do outro, eu posso ir para casos mais extremos, existe homicídio no mundo, existe muita coisa ruim. E a gente sabe onde isso começou, né? Então a gente vai ver de novo aqui Gênesis. Só que Gênesis 3 agora. 3? 3 de 1 a 16. De 1 a 16. Eu vou pedir pra Paulinha ler. Você pode ler, Paulinha? E, gente, você está falando muito rápido. O quê? Gênesis 3, de 1 a 16. Tá. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado.
Certa vez ele perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhum das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, e se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste. Ela ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: O que, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Disse a mulher. Farei mais. Disse a mulher. A mulher disse. Ele disse: Farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Obrigada. Então, aí que a gente viu, né? Isso que a gente já leu várias vezes sobre a queda do homem. Nos mostra que a serpente, né, ela foi lá e colocou a sementinha que fez com que o primeiro relacionamento fosse quebrado, o relacionamento com Deus, né? Então colocou lá uma sementinha de desconfiança, de dúvida ali, de que Deus queria o melhor para Adão e Eva. E daí eles começaram a pensar que, eu acho que eu posso ter mais, né? Não sei o que. E quebraram a confiança do relacionamento com Deus. E daí nisso, quando Deus vai questionar eles, a gente já vê que as consequências, né? Como é um efeito dominó, né? Se você tem esse relacionamento com Deus quebrado, todo o resto desanda. E daí o homem começa a colocar a culpa na mulher, e daí a mulher vai e coloca a culpa na serpente, não assume responsabilidade nenhuma pelo seu erro. Então, a gente já vê as coisas sendo quebradas. E no versículo 15, a gente vê mais explicitamente isso, né? Que haveria inimizade entre o homem e a mulher. Porque antes, né, a gente estava vendo ali, o homem ele não estava bem só, né? E daí, quando Deus deu a mulher para ele, ele ficou tão feliz que ele até recitou um poema ali, né? E tudo mais. Ele estava muito feliz. E quando o pecado entrou no mundo, as coisas começaram a desandar. Então, a partir daí, é claro que os relacionamentos entre os seres humanos seriam afetados. E daí a gente vê depois mais consequências sobre como o casamento, né? E tudo mais, relacionamento conjugal seria afetado também. Mas a questão fundamental em todos os nossos relacionamentos a gente vai ter dificuldade porque a gente vive num mundo ainda em que o pecado está presente, né? E isso se reflete nos nossos relacionamentos. Você ia falar alguma coisa, Jonathan? Só pra saber. Não pode terminar. Não, é que eu ia começar a falar umas coisas aqui, não sei, pode falar, depois eu... O que eu ia dizer, por exemplo,
uma parte que eu acho muito engraçada desse texto é que ninguém leva a culpa. Deus chega assim, o que aconteceu? Aí fala, não fui eu não, foi ele. Tipo, é o clássico movimento, assim, de qualquer pessoa quando é confrontado com relação à culpa. A gente, enquanto pecadores miseráveis que a gente sempre bota a culpa no outro. A gente não é capaz de aceitar a culpa. A gente quer sempre justificar o nosso erro, falar, mas eu não fiz para mal, eu fiz pensando no bem, ou eu não quis fazer isso, sabe? Quando às vezes a coisa mais fácil e mais que resolveria tudo sem nenhum problema maior era simplesmente assumir a culpa. E isso é o que o pecado faz, né? O pecado chega para Adão ali e para Eva, né, por meio da desobediência a Deus, e eles não conseguem nem se arrepender diante de Deus. Isso é bem marcante, assim. Então, acho que toda vez que eu olho para isso, eu vejo como era quando era criança, assim, eu sempre botava a culpa no outro. Tem até a frase, né? Tem gente que fala, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, então, se ela é minha. Que horrível. Mas não é assim que funciona. E o problema maior disso tudo é porque a mulher fala, Adão fala, né? Deus chega para Adão primeiro, porque Adão era o cabeça, era o responsável ali, e Adão chega falando, foi a mulher que você me deu. Então, em última instância, Adão não estava colocando a culpa na mulher. Ele estava colocando a culpa em Deus, que deu a mulher para ele. Aí, Deus chegou para a mulher e perguntou: o que aconteceu? Aí ela falou: a culpa foi da serpente que você fez. Então, tipo, a culpa não era da serpente, a culpa era de Deus por ter feito a serpente. Se Deus não tivesse feito a serpente, nada disso teria acontecido. Então, o problema maior de tudo do pecado, né, é que a gente coloca a culpa em Deus dos nossos erros. E isso é um erro tremendo, assim. E como a Bia comentou, né, isso vai trazer consequências terríveis para tudo. No versículo 16 fala, né, que o desejo da mulher seria para o seu marido e ele a dominaria. Tipo, isso é consequência do pecado, não infelizmente, a gente sabe que tem maridos abusivos, a gente sabe que é um problema terrível, não estou falando aqui que não é um problema, tá bom? Deixar bem claro, é um problema terrível, mulheres que são agredidas pelos maridos e tudo mais, todos esses conflitos são frutos do pecado. O pais que agridem os filhos, que espancam, quantos são os casos que a gente vê por aí de crimes passionais ou crimes dentro da família, morte, enfim, é algo terrível. E isso tudo é fruto do pecado. Logo no capítulo seguinte, né, a gente vai ver irmãos se matando e isso é consequência do pecado. Então, de fato, o pecado de Adão e Eva ali no Éden quebra o relacionamento deles entre eles, quebra o relacionamento deles com Deus, e isso tem reflexos e consequências terríveis até hoje. Se a gente for parar para pensar, né, acho que ninguém, absolutamente ninguém aqui nunca teve um conflito com seus pais. A gente sabe, a gente já teve esses conflitos. Então, é difícil. É difícil ser cristão, é difícil viver em sociedade, é difícil conviver com outras pessoas. Mas, por mais que seja difícil, é da vontade de Deus que a gente viva com outras pessoas, porque Ele nos criou para ser seres relacionais. Então, a gente só pode se perguntar o que a gente pode fazer, né, para poder restaurar esses relacionamentos que estão quebrados. Maravilha. Então, eu ia tocar nesses pontos mesmo, para levantar alguns questionamentos, né? Que a gente pode se questionar quando a gente está passando por algumas dificuldades, que são as vindas da queda mesmo, que se reflete, né, nos nossos relacionamentos e tudo mais. Então, eu falei no começo, né, que a gente sente muita falta de se relacionar com as pessoas de perto e tudo mais, mas quando a gente está também muito próximo das pessoas por muito tempo, a gente começa a ver muitos conflitos e desentendimentos, confusão aparecendo. E daí, nesse sentido, né, quando parece que assim, tipo, a gente quer, eu quero estar perto, mas não tão perto, porque se eu chegar aqui, coisas ruins vão começar a acontecer, mas a gente precisa estar bem perto de algumas pessoas. A gente não vai estar muito perto de várias pessoas, de todas as pessoas, mas a gente precisa ter relacionamentos que não sejam simplesmente superficiais, né? E
E essa proximidade envolve uma certa vulnerabilidade, envolve, sabe, você estar suscetível ao risco de essa pessoa te ferir, mas também de você ferir essa pessoa, né? Porque isso acontece. A gente às vezes olha só para como as pessoas nos machucam, mas a gente não percebe que nós temos toda a capacidade e provavelmente também fazemos isso com outras pessoas. Então, estar próximo tem esses riscos, porque a gente é pecador e a gente. E isso inevitavelmente vai acontecer, apesar de a gente estar sempre buscando querer sabedoria para que a gente possa evitar ao máximo esse tipo de conflito decorrente do pecado. Então, assim, quando os conflitos chegam, quando a gente tá. Não, vou mudar aqui. Quando a gente tá muito sozinho e tudo mais, a gente fica triste, fica pensando, nossa, eu queria estar rodeado de pessoas e não sei o quê, igual a Jonatas falou. Algumas pessoas, assim, ficam, assim, com mais facilidade do que outras, né? Mas, e quando a gente tá em relacionamentos próximos e a gente vê os conflitos aparecendo, às vezes a gente fica tipo, nossa, meu Deus, sabe? Eu queria um tempo sozinho, eu queria não precisar lidar com isso, sabe? E a gente se questiona, sabe? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu ser tão próximo das pessoas? Será que eu não posso ter um relacionamento superficial com todo mundo, evitar essas confusões, sabe? Tipo, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu ia. De que forma eu ia colocar isso, sabe? Eu posso simplesmente ir nos rolês e, sabe, rir, contar umas piadas, não sei o quê, e depois eu vou embora, e daí eu não tenho conversas profundas, eu não me abro. E tem a questão também, né, dos relacionamentos superficiais na vida amorosa também, sair ficando com todo mundo e achar que isso não tem problema nenhum. Isso também tá dentro desse universo inteiro, né? Uhum. Sim, e só que a gente vê que não foi para isso que Deus nos chamou. Apesar dos problemas, vale a pena porque Deus nos criou como seres relacionais de verdade, não de forma superficial, assim, porque, bom, se você só, sabe, essa superficialidade, na verdade, é um relacionamento assim, bem vago, né? Não dá nem pra se enquadrar no que a gente tá querendo falar aqui. E principalmente na vida cristã, assim, é muito importante que a gente tenha relacionamentos que vão além dessa superficialidade, porque é assim que a gente vai crescer, né? E tudo mais. Então, o negócio mesmo com essas dificuldades, vale a pena, a gente tem que investir, a gente tem que estar disposto, sabe? Quando eu falo isso, não quer dizer que, sabe, a gente vai ter um relacionamento profundo com todas as pessoas que eu conheço, que a gente conhece, sabe? Todo mundo que cruzar a minha vista, eu vou ter um relacionamento super profundo, vou me abrir ali e tudo mais. Não. Mas não é o desejo de Deus que a gente, sei lá, passe a vida inteira numa igreja, congregando numa igreja, e tudo que a gente faça é, sei lá, boa noite, irmão, tudo bem, tchau. Não é isso que Deus quer pra gente, né? Então, daí eu separei também algumas frases aqui do livro que falam, né, sobre como Deus trabalha através dos nossos relacionamentos, mesmo com essas dificuldades e através dessas dificuldades. E aqui eu não quero. Aqui eu. Isso. Eu vou ler aqui algumas partes. Né? Então, ele trabalha através dos nossos relacionamentos para cumprir seus propósitos redentivos. E daqui ele fala: o que acontece em meio à confusão dos relacionamentos é que nosso coração é revelado, nossas fraquezas são expostas e nós começamos a chegar em nossos limites. Somente quando isso acontece é que procuramos ajuda que pode nos providenciar. Pessoas fracas e necessitadas que encontram esperança na graça de Cristo são sinal de um relacionamento maduro. Então, tem muito isso que eu falei, né? Tipo, a questão do nosso coração ser revelado, inclusive as coisas bem feias, né? E quando a gente se depara com isso, não é pra gente falar, então eu desisto de me relacionar com as pessoas, não vou mais ter amizades profundas, não vou procurar, sei lá,
namorar e casar porque é muito difícil, sabe? Eu posso lá. Não, a gente percebe as nossas fraquezas, o fato de nós seres tão limitados que precisam de Deus, sabe? Para se relacionar com as outras pessoas. Daí ele fala que daí também uma outra coisa é como Deus nos santifica e nos amadurece através das dificuldades, né? Relacionais. É bem parecido com essa outra parte aqui, que fala que a saúde e maturidade de um relacionamento não se refletem na ausência de problemas, na forma como lidamos com os conflitos inevitáveis. São os pecadores que vivem na companhia de pecadores. Então, assim, sabe? Tipo, às vezes a gente simplesmente ora para que os problemas desapareçam e, sabe? Em um segundo, Deus, por favor, faz desaparecer. E é claro que a gente quer se ver livre dos problemas, né? Mas quando nós precisamos ter essa visão maior, assim, de enxergar o que Deus quer de nós ali naquela situação, sabe? Tipo, eu tô tentando pensar em um exemplo aqui, que eu coloquei pra falar um exemplo, mas eu não pensei em um exemplo. Sei lá, tem uma pessoa que... eu tô tentando pensar aqui. Uma pessoa que fica fazendo umas coisas que me irritam muito. Ela é uma pessoa irritante e tudo mais. E eu poderia simplesmente explodir com aquela pessoa e ela ia entender que ela é irritante, ela provavelmente ia parar de ser irritante e também ia parar de tentar se relacionar comigo de qualquer forma, sabe? E eu talvez magoaria essa pessoa nessa minha explosão. Ou eu posso, com a graça de Deus, pensar, sabe, Deus, como que eu vou lidar com isso? Porque eu tô irritada, sinceramente. Então, de lidar com a pessoa com amor e buscar uma outra abordagem, sabe? Uma abordagem que não necessariamente precisa ser passar a mão na cabeça, dependendo da situação e tudo mais, mas sabe que mesmo que do outro lado esteja vindo algo que possa me machucar ou possa me incomodar e tudo mais, que eu não precise revidar na mesma moeda nesse sentido, que eu possa apresentar maturidade na forma como eu lido com os conflitos, sabe? Então, eu acho, eu não consegui pensar em um exemplo muito rápido, mas espero que tenha passado a ideia. E a outra coisa que eu queria falar nessa parte é sobre como, diante dessas dificuldades todas, né, que a gente vai encontrar ao relacionar-se com pessoas, a gente pode ver que quem é a nossa única esperança para os nossos relacionamentos. E daí a gente entende que Cristo é a única esperança verdadeira para os relacionamentos, porque somente Ele consegue sondar as profundezas do nosso coração e tratar das motivações e dos desejos em seu âmago. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe quão incapacitado a gente é de se relacionar mesmo, de a gente ser bom, sabe, para o outro e tudo mais, a gente deve voltar nossos olhos para Cristo, perceber que Ele é a nossa única esperança, não é? Sei lá, algumas outras coisas podem ajudar, assim, e tudo mais, ou conselhos e coisas de várias situações diferentes, mas a nossa esperança de fato, que vai lá no fundo e transforma o problema pela raiz, assim, tira o problema pela raiz, é Cristo. Então, eu vou dar uma pausa aqui se alguém quiser falar alguma coisa nessa parte. E não se preocupe, essa mesma parte. Não, quando você falou dessa questão, né, de a gente estar com outras pessoas e tudo mais, na verdade, esse é um tema recorrente na aula. Talvez eu não tenha sido claro no que eu falei, mas eu parei para pensar também, tipo, quantos exemplos a gente não tem na Bíblia também de Deus falando como a gente deve agir na igreja. E talvez isso seja mais uma prova, não sei se é isso que você vai falar logo em seguida, né? Talvez, provavelmente. Mas isso talvez seja mais uma prova de que Deus nos criou para sermos seres relacionais mesmo, para poder nos relacionar com outras pessoas. Porque em vários versículos ali no Novo Testamento a gente vai ouvir Paulo, Pedro, enfim, todo mundo falando, orem uns pelos outros,
falem dos seus problemas uns para os outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Tipo, essa expressão, uns aos outros, né? Ela é muito comum e ela indica a necessidade que a gente tem de viver com outras pessoas, de conviver. É muito louco parar para pensar que, tipo, eu não sou a mesma pessoa que o meu irmão, por exemplo. E talvez até, se você for parar para pensar em irmãos gêmeos mesmo. São pessoas que viveram talvez ali na mesma casa, tiveram os mesmos pais, muito provavelmente estudaram na mesma escola, e apesar disso tudo, eles são diferentes. E como é legal a gente ter pessoas diferentes, assim, sabe? Cada pessoa vai contribuir num aspecto diferente para um relacionamento, para uma amizade. Cada pessoa vai contribuir com um aspecto diferente para sua família. Então, saiba que vocês também são importantes para a família de vocês. Cada pessoa vai contribuir com um aspecto diferente na igreja também. E isso mostra para a gente, né, que a gente precisa estar junto de outras pessoas e que Deus nos criou para isso. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a única forma de resolver nossos problemas, a única esperança para os nossos problemas nos nossos relacionamentos é Cristo. A gente tem que buscar a Deus, é Ele quem vai ajudar a gente a superar um amigo chato, implicante, que fica cutucando na gente, Ele que vai fazer superar talvez um trauma de infância. Tipo, a gente vê tantos casos de pessoas que passam por abuso, ou que são agredidas pelos pais, ou que o pai simplesmente abandona e tudo mais, e a criança, enfim, é criada pelos avós ou pela mãe. São relacionamentos que estão quebrados, são relacionamentos que estão caídos. E a única forma da gente encontrar essa restauração, né, essa transformação, é através de Jesus, é através do amor de Deus. Então, se hoje você tem algum relacionamento que você tem que está quebrado, está partido, pode ser até mesmo um relacionamento de você com você mesmo. Às vezes você não entende quem você é, às vezes você não entende qual é o seu propósito, às vezes você está em dúvida de aquilo que você quer fazer no futuro, e é Deus quem vai poder te dar essas respostas. Então, a gente, para restaurar os nossos relacionamentos, né, a gente vai precisar sempre de Deus. Oi, João, você parou? É que tava cortando um pouco aqui, eu não sei se é a minha internet. Mas você terminou de falar? Sim, sim. Talvez a minha internet, ela tá um pouco Mas ruim. então, eu nunca sei, porque a minha também tá ruim. Mas eu vou falar realmente sobre essa parte, né? Eu vou pedir para lerem os versículos, para a gente ver sobre como a Bíblia está cheia de coisas que nos indicam que realmente é isso que é para a gente fazer, a gente precisa se relacionar. Mas antes eu queria falar o quão impressionante, na verdade, é que dê certo os relacionamentos, se vocês forem parar para pensar. Tipo, às vezes a gente fica pensando, nossa, por que tem tanta briga, por que tem tanta coisa, sabe, errada e tudo mais. Mas na verdade o impressionante é que a gente consiga ter relacionamentos muito bons. Pessoas que, apesar de falhas, demonstram, sabe, a graça de Deus ali na vida delas. Então isso que é impressionante, não é que as coisas deem errado, é que as coisas deem de alguma forma ainda certo, sabe? E é muito bom ver a graça de Deus nisso tudo. Então, e a gente vai ver em vários trechos da Bíblia como nós devemos nos relacionar, né, entre irmãos e também na cidade e tudo mais. Então, eu vou pedir para lerem alguns versículos. Eu vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil, talvez. Então, Júlia, você lê Efésios 4, de 1 a 6. Por favor. Luísa, você pode ler Filipenses 2,
de 1 a 4. Vou pedir para o Vinícius ler Gálatas 6:2. Vou pedir pra Carolzinha. Eu não vou ler todos aqui, né? Porque eu coloquei vários, mas depois eu mando pra vocês. 1 João 4:7. Nossa, eu coloquei um trecho muito grande aqui. Talvez fique meio... vamos ler esses aqui e depois a gente vê se ficar muito longo. Esses que eu mandei no chat, olhem no chat, vocês podem ler, por favor? Posso? Pode dar agora? Pode começar, então. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Daí, Luiz, você pode ler? Posso sim. Pode ler. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Obrigada. Agora, Vinícius, você pode ler? Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Acho que eu vou pedir também para ler o próximo, acho que tudo bem. Jonathan, você pode ler? É 1 João 4, de 7 a 21. E Jonathan? Ui, tava mutado, desculpa. Repete, por favor, o texto. 1 João 4, 17 a 21. Tá. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Nossa, é que eu me perdi nessa leitura, daí eu fiquei, nossa, já acabou? Eu não entendi, mas obrigada, Jonatas. Mas então, eu gosto bastante desse último trecho também. Mostra bastante, né, como Deus, como a gente pode manifestar a glória de Deus, o amor dele através do amor entre nós. E em todos esses trechos a gente vê algo em comum, né, que é realmente isso que o Jonas falou. A Bíblia está permeada de referências a relacionamentos, sobre como nós devemos nos relacionar, e nós devemos nos relacionar em amor, em um amor que não é fingido, um amor fraternal,
em como a gente deve colocar o outro como prioridade. Então, a Bíblia está cheia dessas referências, porque como a gente viu, Deus criou para ser assim. Ele não criou, não quis criar simplesmente, sei lá, só o coração ou só um dedinho, ou deixa eu criar só uma mão porque eu gosto de mão. Ele quis criar um corpo todo. Então, assim como ele quis criar um universo com uma riqueza de, por exemplo, flores, tem muitas espécies de flores, de borboletas e tudo mais, e tem comida de vários sabores, porque Deus quis manifestar a sua glória nisso, e ele quis manifestar a sua glória através das pessoas também, de forma que a gente pudesse formar uma comunidade, a igreja, a noiva de Cristo. Então, sempre que a gente olha para as coisas, né, a gente acaba, para que quer que seja, nós sempre voltamos ao fundamental, né? Que Deus tem um plano, que há algo maior, e que isso deve apontar para a glória de Deus. E nos relacionamentos não poderia ser diferente, né? Então, era o plano de Deus que nós fôssemos pessoas no plural, que nós nos relacionássemos, que nós nos relacionássemos nesse amor, e nesse amor ele pudesse se fazer presente, que nós fôssemos um corpo e a igreja noiva de Cristo. Então, nós devemos valorizar bastante nossos relacionamentos por conta disso, né? E daí eu até queria, antes de terminar, né? Eu sei que essa aula de está extensa, mas abordar uma coisa assim que é um contraponto importante, né? Sabe? Tipo, se relacionamentos são tão bons e nós somos seres relacionais e tudo mais, quer dizer que eu não posso ficar sozinho nunca? Quer dizer que, sabe, eu tenho que estar sempre rodeado de pessoas, tipo, 24 horas por dia? Não posso ficar sozinho com os meus pensamentos? E a gente... Não, a resposta para isso é não. Porque, por exemplo, Jesus, ele estava constantemente cercado por pessoas, né? E isso era muito importante, né? O ministério dele e tudo mais. Jesus estava constantemente cercado por pessoas, mas a gente vê que em muitos momentos ele se retirava também para ter momentos em que ele estava ali, sabe? Só ele e o pai, sabe? Então, que é o que a gente chama de solitude e tudo mais. Não é um momento de solidão, ele não quis estar de forma alguma. Mas ele tinha esses momentos, né? E também é importante, porque às vezes a gente pode pensar, não quero ficar sozinho com os meus pensamentos, porque eu tô com as dificuldades e tudo mais, então eu vou me cercar de pessoas sempre, para eu não ter que pensar nas coisas. Não. A gente tem que ter esses momentos também, é importante. Tranquila, Júlia. Fala pra ela que tudo bem. Mas no final das contas, a gente tem que ter o desejo de estar com outras pessoas, porque a gente não foi criado para ser uma pessoa isolada lá que vive nas montanhas sozinhas, não precisa de ninguém e tudo mais. Não, Deus nos criou dessa forma e a gente tem que honrar ele dessa forma também. Então, era basicamente isso que eu queria falar hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Tudo certo aí? Ninguém quer falar mais nada? Só uma coisa, tá a palavra um pouco mais do começo da aula, eu tava aqui parando, né, e pensando, tipo, que você falou, né, que o ser humano, ele é um ser, tipo, social, que ele precisa de relações com os outros, tá ligado? Aí eu pensei que é muito isso, eu lembro agora um filme bem conhecido, não sei se vocês já viram, o filme Náufrago, o cara, ele fica numa ilha, Qual? o filme Náufrago, que ele fica por uma ilha, né, ele fica por uma ilha por 4 anos sozinho. Aí ele tem que construir boneco e falar com os bonecos inanimados, porque senão ele fica louco. Ou ele já ficou, né? Ele meio que já ficou. Mas, tipo, é bem verdade isso. Tipo, de que o ser humano, ele precisa de relações. Sim, muito importante. A gente tem muitas referências a isso. E graças a Deus, porque ele supre as nossas necessidades, né, nesse sentido. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa que queira comentar?
Eu acho que só destacar bem essa parte, né? Acho que a gente está insistindo bastante em falar isso e deixar claro que a gente vai tomar tudo isso que a gente falou hoje como base também para as próximas aulas, né? De que nós precisamos de nos relacionar com as outras pessoas, porque Deus nos criou assim, de que por conta do pecado nossos relacionamentos estão cheios de problemas e que a única forma da gente restaurar esses relacionamentos é através de Jesus, é através do amor de Deus. Então, acho que esses são os pontos principais, assim, dessa lição, né? Se não ficar mais nada gravado na cabeça, que pelo menos isso fique gravado. É. Ai, eu lembrei uma coisa que eu ia falar e não falei, mas eu já tô terminando. Mas eu queria também deixar claro que em todas essas coisas, né, quando a gente para de pensar assim, tá, se a gente precisa disso, daquilo, Deus não é suficiente, ele é sempre suficiente, né? Então, ele nos criou com essas necessidades, então a gente precisa dessas coisas nesse sentido, mas mesmo na ausência de todas essas coisas, também Deus, ele se faz suficiente para nós, e para ele nos basta, né? Então, assim, mesmo quando as nossas necessidades, por exemplo, biológicas não forem atendidas, ou as nossas necessidades relacionais também não forem bem atendidas, a gente sabe que Deus ele é suficiente, a gente pode depender dele, e a graça dele nos basta, né? Então, nada pode nos separar do amor dele, mesmo que a gente se encontre em uma situação em que a gente está separado das outras coisas que a gente precisa, assim, como ser humano. Então, era isso que eu ia falar. E ninguém tendo mais nada para falar, eu vou pedir pro Júlio e tá orando pra gente encerrar. Ok. Tudo bem? Uhum. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Você sempre está nos guardando. Agora eu quero te pedir que essa palavra que foi dita agora que possa estar guardada nas nossas mentes. O Senhor fez imagem e semelhança da gente, né? Digo, o Senhor fez a gente, imagem e semelhança ao Senhor. E por conta disso a gente meio que necessita de relações. Mas por conta do pecado, por conta da gente ser pecador, as nossas relações são ruins, não são boas. E para que a gente possa restabelecer elas, para a gente possa tornar as relações boas novamente, a gente precisa do teu amor. A gente precisa de Jesus Cristo. Então, muito obrigado por entrar em nossas vidas e também faço com que a gente busque você mais e mais. Muito obrigado por tudo mesmo. Abençoe todas as pessoas da sala. Também abençoe as pessoas que não poderão vir, que elas possam vir da próxima vez. E que também a gente sempre possa estar ficando aí bem, aprendendo com todas as dificuldades. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí, gente. Pode parar de gravar se quiser, gente. Vou parar aqui agora. Pensa bem.